Taxi Driver, de Martin Scorsese, com Robert De Niro e Judy Foster. Gurizada do GeneXus, quem é que nunca teve aquele cliente que ligou pro suporte porque fez coisa errada no sistema, mas não leu o help, né? Mas também quem é que lê, né? Se nem a gente não lê, vai querer exigir que o cara leia. Pensando nisso, inventaram essa fantástica biblioteca aqui chamada Driver JS, que, como diz a descrição, vai ajudar o usuário, vai guiá-lo através do seu produto. Vamos mostrar um demo aqui, ó. Você pode colocar isso em qualquer elemento HTML da interface, uma section, uma div, um botão, um campo, e você vai colocando explicações enxutas aqui, mas eficazes para evitar o erro do usuário, para diminuir o erro do usuário, né, através dessas explicações. E o melhor de tudo é que isso aqui é licença MIT, ou seja, é open source, a licença é gratuita, você pode usar, distribuir, copiar, vender até, desde que mantenha os arquivos originais com os direitos autorais ao Kanran Ahmed. Fica aqui meu agradecimento a ele e os outros 47 aqui que criaram essa biblioteca. Então não perde tempo, já tem ela aqui para baixar do GitHub, ou então, se tu quiser, você pode vir aqui e instalar o pacote, já está aqui os comandos npm, ou então através do CDN, que é colocar essas duas tags aqui, ó, no head da tua aplicação. Eu vou até fazer uma outra forma aqui. Se tu pegar um endereço, isso aqui é o arquivo JavaScript já Minify. Então você pode pegar esse cara aqui e o outro. Esse ali é do JavaScript e esse outro endereço aqui é do CSS. Pega esses dois caras aqui, copia cada um deles e na pasta da tua aplicação pode criar uma pasta lá qualquer com um nome e nós vamos colocar esses dois arquivos aqui e fazer o apontamento lá do GeneXus para nós utilizarmos esses dois arquivos. Essa forma que a gente vai fazer aqui é só para dar um pouco de autonomia à nossa aplicação, né? Vai que esse serviço aqui daqui a pouco esteja fora do ar, então para a nossa aplicação não ficar dependendo de um serviço externo, né? É muito baixa a possibilidade disso aqui estar fora, mas daqui a pouco o pacote pode estar em alguma atualização, então vamos fazer dessa forma. Aqui no GeneXus, sem perder tempo, já criei uma WebPanel e coloquei alguns campos aqui só para a gente simular aquela navegação que a gente acabou de ver, né? Do tour. Também já criei aqui o nosso user control e agora a gente vai começar estilizando ele. Dessa vez, nós não vamos ter nada aqui no Screen Template. Nós vamos direto aqui na propriedade e a gente já vai fazer o apontamento para aqueles dois arquivos que a gente colocou lá na nossa aplicação. Primeiro vamos apontar o JavaScript aqui, ó. Esse aqui são os comandos, você declara aqui uma variável que você diz que ela vai criar um elemento script. E aí aqui você vai colocar tanto o endereço quanto o nome do arquivo que tu colocou aqui dentro da tua aplicação. Aí você diz que ele é do tipo JavaScript e faz um append child no head. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o CSS, só que com uma sintaxe um pouquinho diferente do CSS. A gente cria um link, cria um elemento tipo link. A gente diz que é uma folha de estilo, e aí aqui a mesma coisa, o endereço e o nome do arquivo que tu colocou. E aí faz um append child também lá para o head. E a gente fecha o cara aqui, e agora nós podemos fazer a primeira das funções que a gente vai fazer. Eu separei pelo menos 3 funções bacanas para a gente testar hoje aqui, tá? A primeira delas a gente vai chamar de Simple Element, que é o que tem aqui, ó, o Start Using. Ele tem um cara aqui que ele está chamando de Tour e outro que ele está chamando de Simple Element. Então é o que a gente vai simular aqui, ó. Primeiro vamos pular o Tour e vamos para esse cara aqui, o Simple Element. Então é isso que a gente vai criar aqui, um cidadão chamado Simple Element, e eu vou passar por parâmetro. A gente está acostumado então a colocar o user control na tela e já sair executando alguma coisa. Dessa vez a única coisa que a gente vai executar é o apontamento dos arquivos, mas a gente vai ter esses caras aqui para acionar através de um botão ou enfim de qualquer outro gatilho, e vai passar por parâmetro esses elementos que a gente não vai ter fixo, né? A gente tem que passar qual que é o elemento, qual que é o título e qual que é a descrição. Então é isso aqui que a gente vai testar agora aqui no GeneXus. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é que, segundo a documentação, quem utiliza por CDN tem que colocar um outro cara aqui, que é essa sintaxe aqui, declarar o driver para instanciar ele. Vamos colocar o cara aqui também. Vamos indentar um pouco o nosso código fonte aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, temos que preencher 3 caras, né? Por isso que eu coloquei uma SDT
para servir de transporte desses parâmetros. Essa SDT, ó, eu já criei ela aqui, eu estou com os 3 parâmetros aqui dentro. E aí é ela que eu vou utilizar agora para colocar aqui no elemento. Esse elemento ele pode ser tanto identificado através da classe ou identificado através do ID, ou até o nome do elemento HTML mesmo. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, isso pode correr algum certo risco quando tu... O ideal é que tu use sempre aqui, ó, como ele está utilizando por Sharp para identificar pelo ID, que aí não tem risco de encontrar o cara errado, né? Quando você usa classe, você tem que lembrar que na própria interface pode ter mais de um elemento com a mesma classe. Então, o botão, o elemento HTML, por exemplo, um button, hoje tem um button só na tela, quando amanhã alguém coloca outro button e aí já estragou o teu fonte. Então, vamos nos limitar aqui a utilizar ou o ID ou por classe, aonde eu estou fazendo um ternário aqui que eu estou perguntando, está começando o parâmetro, né, que está vindo, que o programador mandou, começa com ponto, então utilize ele, ou seja, ele está utilizando por classe para identificar o elemento HTML. Do contrário, uma interpolação para colocar Sharp, ou seja, eu vou identificar através do ID do meu elemento HTML. E aí agora eu preencho os outros dois aqui do pop-up, pode ver que eu preciso do título e descrição. Nós vamos colocar esses 2 caras aqui também por parâmetro, que agora eu vou receber o cara aqui. Está pronto o nosso user control. Agora aqui na interface, que a gente já terminou o nosso user control, nós vamos colocar ele aqui na tela. User control guide. E vamos colocar um gatilho também, vamos colocar um botão aqui, um disparo. Vou dar o mesmo nome ali, pode ser qualquer um, só para a gente testar. E aqui dentro, quando tu pegar o teu user control e der um ponto, você já vai ter aqui o teu simple element pedindo a SDT. Então essa SDT que a gente criou, agora a gente precisa preencher ela aqui na interface com aquilo que a gente quer, identificar o campo, o que a gente quer de descrição do pop-up, etc. E é ele que a gente vai passar aqui, ó. Vamos dar build e ver o que vai acontecer. Então tá aí a nossa aplicação, nosso cadastro aqui, a gente fez com o bairro, tá aqui o botão, vamos clicar nele e olha lá, bacana, já está funcionando o cara aqui. Agora a gente viu que ficou um pouquinho em cima aqui, né? A gente pode também ter uma configuração para isso, que a gente pode utilizar aqui, que é o offset. Vamos colocar o cara aqui na hora de criar o nosso driver aqui, ó. A gente cola ele aqui, salva, dá uma refrescada aqui na tela e quando clicar aqui de novo, bacana, olha só. Outras configurações que tem, como a gente está utilizando aqui, por exemplo, a descrição em cima do campo, a gente pode aumentar esse foco aqui, né? Em vez de ele ficar só em volta do campo, ficar um pouquinho maior para pegar também a descrição. Todas essas configurações a gente encontra elas aqui. E depois a gente vai adicionando e testando. Uma configuração interessante também é essa aqui do Position. E a gente pode escolher a posição, ó, Top Start, Top Center, Top End. A gente escolhe a posição que o balão vai ocupar. E segundo a documentação aqui, se você escolher uma posição onde a tua resolução de tela não caiba esse pop-up, ele vai se ajustar em outro lugar. Então, também é uma flexibilidade bacana dessa biblioteca. Eu já coloquei aqui então na nossa SDT esses 3 caras aqui, que é o side e o align. Como eles são valores aqui descritivos para evitar que o programador coloque um nome errado, alguma coisa, eu até não sei se é case sensitive, mas de bom tom a gente faz aqui um domínio com esses valores e aí não corre o risco de errar. Já coloquei isso aqui na nossa SDT, porque agora a gente vai criar o outro exemplo. A gente pulou o primeiro, né? Vamos voltar aqui no básico uso, tem o Tour Example, e a gente foi direto para o Simple Example, Simple Element, a gente já viu como é que ele funciona, ficou legal, e a diferença agora do Tour é que são vários elementos, ó. O outro tinha um elemento só, do pop-upper, esse aqui eu tenho vários, então para isso, agora na criação aqui do nosso, nós vamos criar outro cara aqui, e em vez de passar um elemento só, que é a nossa SDT, nós vamos passar uma coleção da nossa SDT. Vamos dar um nome aqui para ele, vamos chamar de Tour, né? E nós vamos passar essa coleção. E aí essa coleção é o seguinte, nós vamos, primeiro de tudo, receber toda
esses parâmetros e vamos dividir eles aqui. Eu estou criando aqui um vetor em JavaScript, porque a cada elemento da minha SDT, eu vou dar um for each nela, ou seja, eu vou ler ela e popular nesse meu vetor JavaScript, através do push. E aí eu estou fazendo a mesma coisa. Qual é o elemento que vai vir? Bom, vou fazer o mesmo ternário que eu fiz aqui em cima. O título é o que vier dentro da SDT, descrição, e aí a diferença está agora nesses dois caras novos aqui, que eu também passo então a mandar a posição que ele quer. Eu faço um teste aqui, né, se está vindo alguma coisa, porque se não vier nada, eu vou dar um valor fixo de left. Né? E se vier, bom, aí eu respeito a decisão do usuário. Na verdade, você pode até controlar isso dentro da SDT. Como a gente criou domínios, né, eu poderia, por exemplo, nesses domínios, colocar o initial value. Aí ele nunca vai vir vazio, sempre vem com esse initial value. Mas também é uma outra forma de controle aqui, direto pelo nosso user control. Né? Então, com isso, a gente já tem, já passei todos os elementos através desse meu vetor que eu estou chamando de tour steps. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o resto aqui do fonte e dar uma explicada, que aqui eu já dei uma brincada bacana, ó, com outras várias configurações. Aqui eu coloco aquele drive que é necessário e aí eu instancio o driver. No momento que eu instancio o driver, assim como aqui em cima eu usei o pop-over offset, aumentando ele para 20 pixels, aqui eu estou fazendo outras coisas. Primeiro eu digo que ele vai ser o show progress, né, que é esse tour, que são vários pop-ups. Depois eu estou trocando os nomes, que por padrão ele fica em inglês, então você que tem a aplicação multilínguas, né, tem que se atentar para fazer essa troca aqui. Isso aqui é uma sintaxe que a documentação lá conta, que dá para tu utilizar, né? E aí aqui você vai ter que fazer a adaptação para a língua do idioma do usuário. Mesma coisa nos botões, e aqui também, lá na documentação, você encontra que por padrão ele vem quais botões mostrar. Eu estou com o Next, o Previous e por padrão vem o Close também. Eu estou tirando esse Close porque a gente clicando em qualquer lugar aqui fora da tela, ele já fecha. Ó. Se eu clicar em qualquer outra área aqui fora, ele já vai fechar. Você pode controlar isso também, para ele não fechar, mas aí fica meio chato para o usuário. Né? Pensa só, você quer obrigar o cara a ler o teu help até o fim, ele não consegue fechar. Você consegue fazer isso. Enquanto o usuário, eu acharia péssimo, tá? Mas é uma configuração que tu pode fazer. E aí você tem esse espaço que a gente colocou aqui no de cima, o offset de 20, e também o espaço de 20 que eu estou colocando a respeito daquilo que eu comentei, né, que como eu utilizo essas descrições do campo acima, então eu vou aumentar um pouquinho para acabar englobando também essa descrição. Essa é a configuração aqui que a gente fez. E uma outra bacana é essa aqui, ó, que você consegue, por exemplo, eu estou com um log aqui, você consegue controlar. Se tu não colocar nada disso aqui, ele vai executando à medida que tu vai clicando nos botões, ele vai indo passos à frente, que é esse comportamento aqui. Se tu não colocar nada, ele vai passos à frente. Mas você pode intervir no fonte e utilizar esse move next aqui. Você pode, aqui no meio do caminho, fazer alguma coisa. Por exemplo, você quer saber se o cara está lendo todos os logs que tu está colocando, as explicações, você quer colocar um log para saber se o cara está indo até o final. Ou se quando aparece o primeiro ele já fecha. Então, cada vez que ele clica no next, será que ele chegou até o fim? Você pode colocar, por exemplo, um log aqui para acompanhar se realmente o usuário está lendo. Né? E aí sim, o último parâmetro é os passos. Os passos é aquele cara que a gente preencheu aqui em cima. E aí, drive no objeto, né? Mesma coisa do de cima. E está pronto agora o nosso tour e já explicado um monte de parâmetros aí que a gente colocou. Como é que nós vamos fazer isso agora na interface? Nós vamos colocar outro botão aqui para ele. A gente colocou um botão de simple, vamos colocar um botão agora aqui chamado tour, por exemplo. E nesse botão de tour a gente pode preencher, agora não um, mas vários, né? Já que agora é uma coleção, vários campos, né?
E aí a gente chama o nosso cara aqui no final. Vamos dar o build de novo e ver o que acontece. Ok, está lá a nossa aplicação, vamos testar aqui o botão Tour, então quando eu clico nele, bacana, com todo o espaço agora mostrando o nome do campo, vamos clicar no botão próximo aqui, perfeito, olha um campo maior. Esse cara aqui, eu tinha pedido para ele ficar na esquerda aqui, ó. Um na direita, outro na esquerda, e os dois ficaram na direita. Por que isso? Porque, segundo a documentação, quando não houvesse o espaço necessário, ele ia se adequar. Perfeito, tudo funcionando. E o nosso formulário, eu tinha criado ele com bastante campos para testar o scroll. O meu medo é que isso fosse dar foco num campo escondido, mas não, ele vai fazer o scroll da minha aplicação. Quer dizer, agora o próximo campo está lá embaixo, olha só, bacana, ele correu lá embaixo mostrar o campo. E também já testando aqui, né, eu coloquei alguns elementos HTML, ó, perfeito, já está tudo funcionando bacana as nossas configurações aqui para esse modo Tour. Tudo funcionando a contento, então agora eu tinha dito que eu tinha separado pelo menos 3 funcionalidades aqui para nós testarmos, e vamos para a terceira delas que eu achei muito legal, que é o Focus. Vamos colocar a nossa terceira funcionalidade aqui. O que é esse Focus? Vamos mostrar primeiro aqui como é que os caras têm aqui no help deles. Ó. Olha só como implementar, olha que funcionalidade bacana. Quando tu entra no campo, ele dispara. A cor do pop-up, o estilo da letra também, é tudo configurável, mas não foi algo que eu testei nesse momento. Se vocês quiserem, tem a documentação aqui como fazer o estilo, né? Só estilizar, dar o fundo de outra cor, ou as letras, enfim, como quiser. E essa funcionalidade do Focus aqui, olha só como é fácil de implementar, né? Tudo que a gente precisa fazer é parecido com o que a gente já fez anteriormente, né? E eu estou passando aqui também a minha SDT para dizer qual é o elemento, qual vai ser o título e a descrição. Estou colocando fixo o alinhamento, mas vocês sabem que agora eu posso configurar isso também. E toda essa sintaxe, que eu não vou me deter muito em explicar, porque ela está toda explicada aqui, ó. É copiar e colar e correr para o abraço, está tudo aqui no fonte, ó. É só colar no teu user control aqui e está pronto. E aí aqui, a hora que eu fui testar isso, para minha decepção no start ele não funcionou. E eu acho que ele não funcionou porque o elemento HTML ainda não existe. Então, para dar uma curva disso aí, eu coloquei um isValid. Como eu tenho o meu campo nome como sendo o primeiro campo do formulário, quando eu passar por ele, eu estou disparando essa funcionalidade do user control para que eu possa testar ela, por exemplo, em outro campo lá. Vamos testar aqui no CPF, por exemplo. E aí a gente vai dar o build nisso aqui e ver como é que se comporta. Ok, vamos ver aqui como é que ficou então quando eu, vamos dar um Ctrl F5 aqui. Quando eu passo pelo campo, ok, disparou, perfeito. Ó, o Focus, quando você quer explicar alguma coisa que é extremamente importante para o usuário, mas sem poluir o aspecto visual, você pode intervir dessa forma. A aplicação não precisa ter nada explicativo aqui visualmente e poluir visualmente a tua interface, mas quando o usuário entrar nesse campo para preencher, você intervém e aí mostra essa explicação. Olha, meu amigo, presta atenção no que tu vai preencher aí, porque isso aqui depois vai dar problema em outros lugares aí e tal. Bacana, né? Sempre que der foco, então vai disparar esse cara. São essas 3 funcionalidades, então, aí que a gente testou, né? O Simple, o Tour e o Focus. E também a gente pode configurar outras inúmeras coisas aqui, como, por exemplo, bloquear a saída, né? Ao clicar fora, eu quero que o usuário realmente leia o que eu coloque aqui no Tour. Eu acho uma funcionalidade muito bacana dessa biblioteca, muitas outras podem ser implementadas, leiam com atenção isso aqui, tenho certeza que vai ser muito útil aí no sistema de vocês. Um abraço, até a próxima.